Martim Madeira. Boa tarde, Martim. Começamos esta edição das 7 pelo desporto. Isto por Futebol Clube do Porto venceu Santa Clara por 1-0 no Estádio do Dragão e já levantou a taça de campeão nacional. Jogo de consagração do título, o conjunto azul e branco sagrou-se campeão há 2 jornadas frente ao Alverca e hoje recebeu a taça de campeão nacional número 31. A festa vai prolongar-se o resto do dia. Os campeões nacionais têm programado um passeio de barco pelo Rio Douro e as comemorações continuam na Avenida dos Aliados, onde está a repórter do Observador Maria Rego. Maria, como é que se estão a compor as coisas por aí? A compor-se a pouco e pouco, a Avenida dos Aliados começa a encher-se de adeptos, de bandeiras, cascóis e muita alegria à mistura. A verdade é que a festa já acontece com muita música por aqui, como conseguimos escutar, mas a equipa do plantel principal só está prevista subir a este palco quando for meia-noite. Ainda assim, já são vários os adeptos que marcam lugar e não arredam pé para se manterem na frente das grades, para poderem ver de perto os seus ídolos dos azuis e brancos. Também a proximidade com a zona da Ribeira, onde o plantel vai embarcar, é pequena. Então há vários adeptos que vieram até aqui aos Aliados e que seguem a avenida abaixo em direção à Ribeira para verem esse momento. Por aqui, e para vos dar uma imagem dos preparativos, vemos um palco gigante ao longo de toda a avenida. Já ouvi inclusive de adeptos que estão aqui que é o maior de que têm em memória. Junto ao palco, 2 televisores onde se pode assistir há poucos momentos, esse momento onde se ergueu a taça de campeões. Agora, aguarda-se a subida da equipa de hóquei, consagrada campeã da Europa a qualquer momento. Portanto, Martim, luzes montadas, palco preparado, adeptos expectantes para esse momento de festa aqui nos Aliados. A repórter do Observador Maria Rego, que vai estar a acompanhar esta festa pela noite fora na Cidade Invicta. E hoje é também dia de decisões, também decide quem fica em segundo lugar do campeonato, como vai ficar fechado o pódio. E as equipas também que descem de divisão. O Sporting ou o Benfica, um destes clubes vai ter a hipótese de jogar na Liga dos Campeões na próxima temporada. Os Leões recebem o Gil Vicente no estádio José Alvalade, enquanto o Benfica desloca-se ao terreno do Estoril. Ambos os jogos têm apito inicial marcado para as 8h30 da noite. Entretanto, as partidas que vão decidir os últimos lugares do campeonato já estão no intervalo. Nacional da Madeira, Estrela da Amadora, Casa Pia e Tondela são as equipas que discutem a permanência na primeira divisão. O Estrela da Amadora, Sporting Clube Braga, está empatado 1 igual. O Aroca também já conta com golos, está a vencer o Tondela por 1-0 e o Casa Pia marcou e que está a vencer o Rio Ave por 1-0. Então, assim, o Casa Pia sobe e ultrapassa o Estrela da Amadora, fazendo com que o Estrela da Amadora passe para a zona de play-off de descida. O Tondela está na zona de despromoção e ainda, claro, o AVS que já desceu. Ainda no futebol, destaque para a Liga 3 e para a Briosa. A Académica venceu o Trofense por 3-0 e sobe assim para a segunda divisão nacional. Em declarações ao Canal 11, o treinador da Académica diz que o caminho para a subida foi difícil. Realmente um percurso muito difícil. A perceber que começámos muito tarde a época, tivemos muitas dificuldades a construir o plantel. Em novembro ainda não tínhamos o plantel fechado e foi preciso pedir realmente muita superação por parte deste grupo, destes homens, muita união para ultrapassar muitas dificuldades. Muito orgulho em fazer parte deste momento, em viver este momento com Coimbra, com todos estes adeptos, mas principalmente com este grupo de homens que merece muito respeito, merece este momento e fez pelo ter. Por isso, parabéns aos jogadores, obviamente, e aos nossos capitais deram tudo. António Barbosa em declarações ao Canal 11 no dia em que a Académica sobe para a segunda Liga Portuguesa. Tempo ainda nesta edição das 7 para falar de política nacional. Nuno Melo afirma que o partido não acabou e que está a ganhar força. O ministro da Defesa e líder do CDS garante que não tem medo de ir a votos sozinho. Ou seja, fora da coligação com o PSD. No Congresso número 32 do CDS, o presidente do partido aproveitou para se defender dos críticos internos. Vasco Maldonado Correia. Nuno Melo entra no Congresso do CDS em Alcobaça, puxando dos galões e do currículo político. O CDS não acabou, mas não foi sorte. Deu mesmo muito trabalho. E foram precisos muitos sacrifícios. Nós pegamos neste partido no momento mais difícil da nossa história. Quer ser reconhecido pela sobrevivência do partido. Nós devolvemos o CDS esse trilho, fizemos-lo em 2 anos, nós salvamos este partido. Nós salvamos este partido. O líder centrista garante que não tem medo de ir a votos sozinho. À vossa frente está alguém que já foi a votos muitas vezes sozinho. Em 2009, a começar para o Parlamento Europeu, quando se dizia que o CDS ia desaparecer.
Dei o peito às balas pelo nosso partido. Vamos a votos sozinhos quando temos de ir sozinhos e vamos a votos em coligação quando achamos que temos de ir coligados. E numa altura em que muitos dizem que o partido não se faz ouvir... Eu digo-lhes onde é que o CDS não se notava. O CDS não se notava quando não estava na Assembleia da República. O CDS não se notava quando não estava num governo. O CDS não se notava quando não podia, através da política do partido, transformar a vida das pessoas. O CDS não se notava quando alguns diziam que o CDS tinha acabado. Não acabou. Estamos aqui. Nuno Melo não gosta de quem fala em diluição com o PSD. Essa conversa da diluição não é só falsa. Eu sinceramente considero-a profundamente injusta. Sendo que alguns, como Diogo Feio, pedem mesmo uma fusão com os sociais-democratas, o que merece o ataque do líder parlamentar, Paulo Núncio. E quando alguns optam por falar em diluição ou fusão com outros partidos, meus amigos, como é possível considerar ou equacionar a fusão do CDS com outros partidos? Que feio! Que ideia mais feia! Paulo Núncio e Nuno Melo juntos na defesa do papel do CDS dentro da AD e contra as vozes que se queixam da perda de identidade do partido na coligação. O jornalista Vasco Maldonado Correia, que está a acompanhar o congresso do CDS, que decorre até amanhã, em Alcobaça. E ainda por Alcobaça, Manuel Monteiro apareceu de surpresa no congresso e com puxões de orelhas, Martim, aos pesos pesados que estão ausentes. Figuras como Paulo Portas, Francisco Rodrigues dos Santos ou Cecília Amarelos, que não estão na reunião magna do partido, Assunção Cristas enviou uma mensagem de vídeo e Manuel Monteiro questionou a ausência dessas figuras históricas. O antigo presidente centrista subiu ao púlpito para deixar uma mensagem de reconhecimento ao trabalho de Nuno Melo. A verdade é que, independentemente das opiniões legítimas que cada um de nós possa ter sobre o que é ou deve ser a identidade do partido, a verdade há que reconhecer é que o Dr. Nuno Melo conseguiu que o CDS voltasse a estar presente na ordem do dia político. E essa questão é uma questão inultrapassável. No discurso que fez, Manuel Monteiro defendeu que o CDS não pode fugir de democracia cristã e critica quem tentou desviar o partido desse caminho. O CDS se quer manter e quer a lógica democrata cristã, sob o ponto de vista doutrinário, não tem, nunca teve ou nunca deveria ter tido qualquer hesitação neste domínio. O que significa que se em alguns escassos momentos houve quem no CDS tivesse hesitado ou até ensaiado outra ideia e outro discurso, isso foi nuvem passageira que não nos caracteriza nem identifica. Manuel Monteiro, o antigo líder do CDS, que marcou presença de surpresa no congresso do partido em Alcobaça. E Martinho, o secretário-geral do PS, volta a insistir na questão dos combustíveis para atacar o governo. E também no IVA da restauração. José Luís Carneiro insiste que o governo deve tomar medidas no sentido de combater o aumento do custo de vida dos portugueses. O governo aumentou os impostos sobre os combustíveis. Agora, o Ministro das Finanças veio dizer que foi um erro reduzir o IVA da restauração. Significa que, então, no entender dele, deve aumentar-se o IVA da restauração. E o Primeiro-Ministro deve esclarecer o país se acompanha ou não as declarações do Ministro das Finanças ou se não acompanha. Do nosso ponto de vista, é um erro grave aquilo que ele disse e será um erro grave se o Governo aumentar os impostos sobre a restauração porque, como se sabe, é um setor que está a sentir já as dificuldades, nomeadamente o aumento do custo de vida. O Governo deve responder ao aumento do custo de vida. Uma posição do secretário-geral do PS que surge depois do Ministro das Finanças ter criticado a descida do imposto feita em 2016. Joaquim Miranda Sarmento afirma que a redução do IVA da restauração é um erro crasso e uma medida populista. José Luís Carneiro, líder do PS, que também aponta à base das lajes, diz que o governo colocou, Martim, o país numa situação lamentável. Em causa estão as declarações do secretário de Estado norte-americano. Na quinta-feira, Marco Rubio elogiou Portugal por alegadamente ter aceitado a utilização da base das lajes antes de saber qual era o pedido dos Estados Unidos. Estas declarações foram desmentidas por Paulo Rangel através de um comunicado do Ministério Português dos Negócios Estrangeiros que referiu que o pedido a Portugal para a utilização da base das lajes só foi feito já depois do ataque ao Irão. José Luís Carneiro diz que um dos dois governantes está a faltar à verdade e fala numa situação lamentável. Lamento que o Governo tenha colocado Portugal nesta posição lamentável. É uma declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros que desmente uma declaração do Secretário de Estado norte-americano. Um dos dois está a faltar à verdade. Vamos aguardar pela ida do Ministro dos Negócios Estrangeiros à Assembleia da República.
José Luís Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista, que chamou Paulo Rangel ao Parlamento para prestar esclarecimentos sobre a utilização da base das lajes por parte dos Estados Unidos. E seguimos precisamente com a atualidade internacional, isto porque Vladimir Putin vai visitar, Martim, a China na próxima terça-feira. O presidente russo vai estar na China apenas um dia, a convite do presidente Xi Jinping, depois da visita da semana passada de Donald Trump à China. Agora é a vez de Putin ir a Pequim. A visita assinala os 25 anos da assinatura do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável entre os dois países. O plano de visita contempla sobretudo a discussão de formas de aprofundar a cooperação entre a China e a Rússia. Está previsto que os dois dirigentes troquem opiniões sobre as principais questões internacionais e regionais. Putin vai reunir-se também com o primeiro-ministro chinês para abordar a cooperação económica e comercial. 12 minutos para lá das 7 da tarde. Tempo ainda nesta edição das 7, Martim, para atualizar a informação de âmbito local que está a marcar este sábado. Vamos a isso, Vicente. Em Oliveira das Meias foi aprovada a criação de uma polícia municipal, decisão que saiu do Conselho de Ministros. O presidente da autarquia garantiu à agência Lusa que este é o investimento mais significativo da autarquia na área da segurança e ordenamento público. Joaquim Jorge Ferreira diz que a nova força policial vai começar por instalar-se no Centro Municipal de Proteção Civil e vai iniciar a atividade com um dispositivo de 15 agentes e um comandante. Em Santarém, pela primeira vez, um cirurgião do Hospital Distrital da Unidade Local de Saúde em Lesíria junta-se ao Conselho Europeu de Cirurgia. Pedro Mesquita obteve o título de membro do Conselho Europeu de Cirurgia em Cirurgia Metabólica Bariátrica após ter concluído com sucesso o exame de certificação do Conselho Europeu de Cirurgia. Este certificado europeu, atribuído pela União Europeia de Médicos Especialistas, reconhece competências na área da cirurgia metabólica bariátrica e é atribuído através de um processo de avaliação curricular e exame internacional. O Estádio de Leiria vai ser tornado num centro polivalente na área da proteção e socorro. O Estádio Dr. Magalhães Pessoa vai centralizar emergências caso voltem a ocorrer fenómenos climáticos extremos, como por exemplo a tempestade Christine. É uma notícia do Jornal de Notícias que afirma também que vão ser criados sistemas de alerta da população na região. Na capital, o Metro vai lançar um novo concurso para substituir e manter algumas escadas rolantes da capital. Em causa estão 4 escadas mecânicas da Estação Parque e das estações da Alameda, Terreiro do Paço, Odivelas e Oriente. A manutenção dos equipamentos até 2031 também está incluída nesta reprogramação da despesa aprovada pelo Governo. Na margem sul, no Seixal, a Estrada Nacional 10, nas Paivas, em Amora, vai estar decorada com quadros sobre as alterações climáticas a partir das 9h30 da noite. A iniciativa Março na Tela integra o programa do Março Jovem 2026 da Câmara Municipal do Seixal e conta com obras de arte de alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino básico de secundárias e de formação do Concelho. No Porto, o Dia Internacional dos Museus é na segunda-feira, mas começa já hoje a marcar esta data. O município do Porto reuniu 40 instituições para mais de 200 atividades com o tema Museus a unir um mundo dividido. O Museu do Porto, a Casa do Infante, o Centro Português de Fotografia Serralves e a Torre dos Clérigos são alguns dos locais que recebem a partir de hoje até segunda propostas gratuitas que incluem visitas guiadas e livros, oficinas, percursos urbanos, performances, workshops, conferências e também jogos. Informação resumida e atualizada numa síntese de notícias com Martim Madeira às 7h30 da tarde.